Bom, pessoal, vamos ir iniciando por aqui, né? Para prestigiar todo mundo aí que chegou no horário também. Então, primeiramente, muito obrigado por estar participando mais um ano aqui da nossa Masterclass da Black Friday. É o terceiro ano que estamos fazendo esse conteúdo com o intuito realmente aí de ajudar vocês, de trazer alguns insights, algumas tendências que a gente vê no mercado, né? E que a gente acredita que são muito importantes aí para que vocês possam ter uma Black Friday de muito sucesso, né? Que a gente possa colher aí grandes resultados na Black Friday. Então, bem-vindo todo mundo que está participando. Muito obrigado por reservar esse tempo e espero que a gente possa aí acrescentar bastante com o conteúdo que a gente vai apresentar. Agradeço também a presença aqui do nosso time, especialmente também da Michele, a nossa coordenadora, e da Luana, a nossa responsável pela parte de gestão de projetos, que elas vão estar me ajudando também nessa apresentação, tá bom? Então não vai ser só Samu aqui falando, vamos ter elas também dando um apoio bem importante por aqui. Então vamos lá, vamos iniciar o conteúdo, né? Tempo é ouro, então vamos lá. A gente sempre gosta de iniciar falando um pouquinho sobre o cenário que a gente espera para Black Friday no ano, né? E entrando agora no ano 2025, a gente sabe, obviamente, conhecemos os resultados de vocês muito a fundo, e a gente sabe que alguns dos melhores resultados que vocês já colheram na história dos e-commerce de vocês foi em uma Black Friday ou foi no mês de novembro, né? E acho que essa é uma situação bem recorrente. O mês de novembro é um mês muito aquecido, e a Black Friday é uma das datas mais importantes realmente do ano para o e-commerce. Para quem ainda não anotou, acredito que todo mundo já saiba, mas a Black Friday desse ano vai ser no dia 28 de novembro, última sexta-feira do ano, e tem algumas implicações bem interessantes que a gente vai ver na sequência. Mas a gente quer também lembrar uma questão bem importante, que é que essa questão de 28 de novembro de 2025 já não é muito mais a data realmente que é relevante, e sim o mês de novembro como um todo, né? Então, é uma questão que eu acho que já está bem enraizada, de um pensamento, uma ideia que já está bem enraizada, mas realmente a gente precisa trabalhar com ações, com estratégias ao longo do mês de novembro, não só um dia, não só uma semana, para a gente colher os melhores resultados. Eu gosto de falar que o teu concorrente, a Amazon, o Mercado Livre, eles vão trabalhar realmente o mês de novembro como um todo, com ações, com estratégias, com promoções. E, querendo ou não, o nosso cliente, ele tem um dinheiro lá finito disponível. Se ele gastar com outro produto, com um serviço, com uma viagem, pode ser que ele não gaste no teu produto, no teu serviço, né? No teu e-commerce. Então, é muito importante que a gente pense nessa data do mês de novembro como um todo, com ações já sendo trabalhadas desde o começo do mês. E eu sempre gosto de trazer essa visão de qual que é o cenário que a gente tem pela frente entre os meses de novembro e um pouquinho aí o comecinho de dezembro, né? Porque cada ano realmente tem algumas mudanças, tem algumas pequenas diferenças. E o que a gente vê nesse ano? Tem alguns pontos positivos. Um deles é que, por exemplo, o feriado de finados e o feriado da proclamação da República, dia 2 e dia 15 de novembro, vão ser em dias, entre aspas, não laboráveis, né? Não úteis. Domingo, no caso de finados, sábado, no caso do feriado da proclamação da República. Por que eu gosto de falar isso? Porque a gente sabe que quando tem um feriado, realmente a gente vê uma baixa nas vendas, né? A pessoa viaja, principalmente quando é um feriado prolongado, a pessoa viaja, a pessoa não está tão ativa online, não está tão ativa no e-commerce, e isso acaba afetando diretamente a venda. Outra questão que a gente vê que vai ser muito importante nesse mês é que o dia 1 é sábado, né? Então, o primeiro dia, entre aspas, útil do mês vai ser o dia 3. Por isso que a gente está recomendando que iniciemos todas as ações, a subida de campanhas, a ativação dos banners dentro do site no dia 31 de outubro, para a gente já no dia 3, né, no caso na segunda-feira, já termos as campanhas ativas, as campanhas já estar rodando, os anúncios já ter algo de histórico, já ter algumas conversões, para a gente tentar antecipar ao máximo. Por quê? A gente pode sim ativar no dia 3, mas a gente sabe que
as campanhas demoram um tempo para subir, as plataformas de anúncio demoram um tempo para processar os anúncios e começar a veicular, começar a achar o público certo. E isso nos leva a pensar que, se a gente subir no dia 3, podemos estar perdendo de 3 a 4 dias do mês das nossas campanhas. Então, por conta disso, a nossa recomendação é realmente fazer essa antecipação e começar a rodar os criativos a partir do dia 31, tá bom? Então, essa é uma questão já que a gente vê nesse ano 2025 que vai ser bem importante. Outra questão que a gente precisa se atentar é que o dia 20 temos o feriado da Consciência Negra, que foi um feriado que se iniciou no ano passado a nível nacional e ele vai cair em quinta-feira. O que a gente prevê? Prevemos que vai ser um feriado que muitas pessoas vão fazer feriado prolongado, vão emendar sexta-feira e por isso esperamos que o fluxo de vendas de dia 20, 21, 22 e 23 seja um fluxo menor, tá? Então, é importante também se atentar a isso. No ano passado, o feriado foi na quarta-feira, nesse ano é na quinta. Então, isso traz a possibilidade de emendar. E aí, já a gente entra na última semana da Black, né, que seria a semana do dia 24, onde a gente tem a Black no dia 28, e no dia 29, que sábado, a gente tem o limite para o pagamento da primeira parcela do 13º. Com certeza, a maioria das empresas pagará no dia 28, né? Tem muitas empresas que não trabalham no sábado, então acabarão pagando no dia 28. Isso traz um cenário onde a pessoa, né, o nosso cliente, vai ter um valor aí disponível para, por exemplo, pagar compras no Pix ou até para antecipar compras de Natal, né? Então, aí a gente temos 28, Black Friday, 29 e 30 com essa situação, né? Com a pessoa já tendo recebido aí a primeira parcela do 13º, e aí o Cyber Monday no dia 1º de dezembro, tá bom? Então aí, nesses últimos dias, a gente pode ver, como eu falava, muita antecipação de compras de Natal, ou a gente pode até acelerar as nossas vendas no Pix, porque a pessoa vai estar com dinheiro extra da primeira parcela do 13º. Pensando um pouco também na expectativa do fluxo de vendas que a gente tem para esse ano, a gente sempre gosta de fazer essa expectativa baseada nos dados que a gente colheu no ano passado e entendendo também as sazonalidades desse ano. Então, o que a gente espera é o começo do mês sempre um pouquinho mais aquecido, então a gente considera que provavelmente aí a partir de segunda-feira a gente vai ter um gás nessa venda, né, uma semana um pouquinho mais aquecida. Segunda semana sempre começa a dar uma baixa e a gente espera que a semana mais fraca seja a terceira semana do mês por conta do feriado e também por conta de ser a semana prévia à Black, né, quando muitas pessoas podem dar aquela segurada para fazer a compra na semana da Black, sabendo que provavelmente vai ter algum desconto especial, alguma questão especial nessa data. Então, a gente tem um pouco essa expectativa, como falava, da terceira semana ser a semana mais fraca, com o menor fluxo de vendas aí nesse final de semana do feriado da Consciência Negra, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, e depois um pico já começando na segunda-feira da Black, e o máximo das vendas realmente entre quinta e sexta-feira da Black Friday. Tá bom? Então, um pouquinho essa expectativa e o cenário que a gente vê para esse ano, que estamos esperando para esse ano. E entendendo também qual que é o panorama de mercado, qual que é a previsão de vendas que temos para esse ano. No ano 2024, a gente quebrou, a gente não, né? O mercado do e-commerce no Brasil quebrou essa série histórica de 3 Black Fridays ou de 2 Black Fridays com uma queda nas vendas, né, que foram 2022 e 2023, quando a gente teve uma queda de quase 30% no faturamento do e-commerce no Brasil na Black Friday. E aí a gente espera que, depois de 2023 termos aí um aumento, né, de 10%, esperamos que em 2025 esse aumento seja de 14%. Isso é o que o mercado está falando, né, os estudos, as análises de mercado estão falando, é que o crescimento seria de 14%, considerando todas as categorias. Depois, obviamente, tem desdobramento por categoria. Por exemplo, no ano passado o crescimento foi 10%, mas teve categorias que apresentaram uma baixa. Então, temos que considerar depois como que fica realmente cada setor, tá bom? Então, a expectativa é essa, realmente, de um crescimento. Eu gosto de brincar que eu nunca vi uma previsão de Black Friday que falasse que a venda ia ser menor. Então, a expectativa é essa, a gente vai ir acompanhando esse dia a dia e trazendo aí as sugestões para acelerarmos esses resultados. Agora eu vou passar a bola para a Michele. Michele, nos conta aí quais estratégias que vão movimentar essa data, a Black Friday, nesse ano
2025? Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Quem chegou agora realmente durante a nossa apresentação. Bom, dentro das nossas estratégias, a gente tentou realmente trazer ali aquilo que é essencial, pensando em Black Friday, tá? Pensando realmente no que a gente pode trabalhar e explorar para ter um resultado mais efetivo. No nosso próximo slide, a gente traz aqui para vocês 5 estratégias que podem ser trabalhadas durante essa Black pensando em questão de resultado, tá? Quem participou do ano passado, lembra que a gente trouxe muito mais estratégia. Então, a gente trouxe, se eu não me engano, 10 estratégias no ano passado. Esse ano a gente quis enxugar, quis realmente trazer aquilo que é essencial, pensando no foco de vendas, tá? Então, entre as estratégias, a gente vai falar um pouquinho sobre diversificação de canais, UGCs e lives, tá? Criativos e estratégias especiais, estratégias para clientes novos e para clientes recorrentes, tá? Quem tem acompanhado realmente o mercado tem visto cada vez mais a gente tem falado sobre como trabalhar os clientes recorrentes, tá? Como aquecer a base de contatos. E, por último, condições exclusivas no Pix, que já antecipo que no ano passado foi um sucesso para quem realmente trabalhou e explorou esse tipo de estratégia. Pode passar, Samu. Aqui eu quero trazer para vocês um panorama geral, tá? Então, a gente tem falado muito sobre Black Friday, a gente tem falado muito sobre campanhas, sobre novos canais, só que é importante entender que o cliente ele está pedindo inovação de canais para todas as marcas, tá? Então, ele tem pedido autenticidade de conteúdo, estratégias inteligentes para cada perfil e experiências fluídas. É importante que dentro das nossas estratégias de Black Friday, a gente tente realmente criar um conjunto de ações que intercale todos esses requisitos, essas necessidades que o usuário ele tem pedido para a gente. Pensando nisso, na diversificação de canal, eu quero que vocês pensem realmente como que nós podemos explorar canais diferentes do óbvio, tá? Então, nos últimos anos, a gente tem explorado muito o Meta e o Google Ads. E dentro da Black Friday, a gente tem realmente um desafio muito grande, que é o aumento dos custos. Então, quando a gente pensa em datas sazonais ali como Black Friday, Natal, dependendo do nicho que vocês trabalham, o mês das crianças, por exemplo, a gente tem um aumento muito grande no CPM, que é o custo realmente por mil impressão. Quanto mais caro a gente paga no CPM, mais caro tem que ser realmente o nosso custo por conversão, tá? Então, pensando na Black Friday, que é um cenário que não vai ser diferente esse ano, tá? Vai ter mais concorrentes, mais pessoas investindo mais, o que aumenta realmente, consequentemente, o custo por lesão. A ideia é a gente trabalhar alguns outros canais que talvez não estejam sendo explorados dentro das suas estratégias. O TikTok, ele tem se consolidado como um excelente canal de descoberta, tá? E daí talvez algumas pessoas estejam se perguntando, será que o TikTok ele é para minha marca? O TikTok ele não é realmente para marcas ali de ticket médio muito baixo? E na verdade a gente tem visto um comportamento muito diferente dentro dos testes que nós temos feito dentro da plataforma, tá? Tem vários clientes nossos, alguns inclusive que estão aqui na live, que têm explorado realmente o TikTok como esse canal de descoberta e que têm tido excelentes resultados, tanto em questão de ROAS quanto em questão de faturamento, tá? Então, ele tem realmente se consolidado como essa excelente ferramenta de descoberta. É uma ferramenta que muitas vezes o usuário, quando tem necessidade de um produto, tem utilizado inclusive para pesquisar em contrapartida ao Google Ads ali, por exemplo, tá? Aqui, dentro do TikTok, dentro de todos os outros canais, é importante a gente explorar diferentes formatos também, como, por exemplo, o short videos, tá? Collab com criadores. Então, o TikTok é uma ferramenta que vocês podem explorar muito essa questão de collabs, tá? Não que isso não possa ser explorado em outros canais. Pode sim e deve, tá? Mas o TikTok, ele tem realmente uma força de marca muito maior para esse tipo de estratégia. E dentro do MetaX, nós temos também tido excelentes resultados dentro dos anúncios mais dinâmicos, como os flexíveis, por exemplo, ou até mesmo os dinâmicos tradicionais ali. Então, são estratégias que podem ser exploradas dentro dessa Black também. Pensando principalmente em questão de estoque. Às vezes a gente precisa desativar um criativo porque o estoque realmente acabou finalizando ali. Quando nós trabalhamos com esses criativos mais dinâmicos, a gente não tem realmente tanta essa dependência ali do estoque, tá? Porque eles são atualizados frequentemente de acordo realmente com o estoque disponível no site. Já no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre as UGCs e as lives, tá? A UGC é aquele conteúdo realmente criado ali pelos micro-influenciadores. Por que esse conteúdo ele é tão importante, tá? Quando a gente pensa em estratégia digital? Porque cada vez mais o usuário quer realmente conteúdos reais.
ele está cansado daqueles conteúdos plastificados, extremamente produzidos. E as UGCs, elas entregam muito isso, esse conteúdo real, mais orgânico, menos produzido e que traz realmente a realidade do produto, tá? Além disso, ele gera muitas provas sociais, então ele gera realmente essa confiabilidade dentro do usuário, tá? Por outro lado, as lives, que muitas pessoas têm preconceito, tem gente que acredita que a live ela não dá resultado, ela traz realmente essa visão ali do produto em tempo real. Então, vocês podem explorar a live realmente para responder essas dúvidas que os usuários costumam trazer para vocês, por exemplo, no WhatsApp, no ato de fazer uma compra, mostrar detalhes do produto, tá? Mostrar aquele diferencial que muitas vezes a foto no site não consegue retratar. E aliar essas duas estratégias, tá? Então, aliar realmente essa produção de conteúdos mais orgânicos das UGC, para a gente trabalhar, inclusive, dentro de campanhas, tá? Explorar isso no orgânico também. Então, explora realmente para a base de contato de vocês e alinha isso com uma live. Então, por que não fazer uma live, por exemplo, ali na última semana do mês, para poder mostrar os produtos que vocês estão disponibilizando dentro da Black, tá? No próximo slide, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia de novos e recorrentes, tá? Dentro da Black Friday, a gente muitas vezes pensa só em atrair novas pessoas, tá? Então, eu quero atrair novos usuários, quero realmente gerar novos compradores. Isso é extremamente importante, tá? É importante que a gente mantenha sempre a nossa base ali em andamento, que a gente mantenha sempre realmente uma base nova de contatos. Porém, o dinheiro, o lucro mesmo, ele está nos nossos clientes recorrentes, tá? E muitas vezes a gente esquece, durante a Black, de reativar esses usuários. Então, quando a gente pensa em clientes novos, é importante vocês trabalharem com estratégias mais com foco em listas. Então, aqueles vídeos mais dinâmicos, aqueles conteúdos como, por exemplo, cupons de descontos, tá? Ofertas de entrada, porque esse público que muitas vezes não conhece a marca, ele vai comprar realmente um produto de um ticket médio menor. Então, vocês acabam não tendo, muitas vezes, a lucratividade ideal dentro desses novos clientes. Quando a gente pensa em clientes recorrentes, é importante que a gente crie uma estratégia realmente de exclusividade. É importante que essa base de contatos que vocês já têm, que vocês já pagaram realmente para adquirir, ela se sinta importante, ela se sinta realmente diferente ali de toda aquela massa que está sendo trabalhada. Então, explorar, por exemplo, grupos VIPs dentro do WhatsApp, explorar a base de e-mail de vocês, tá? Muitas vezes a gente esquece de trabalhar ofertas exclusivas para a nossa base de contatos. Então, trabalhe isso durante a Black. Antecipa, por exemplo, a oferta para esses usuários. Então, se vocês vão realmente começar a Black ali na primeira semana do mês, por que não antecipar, como o Samu trouxe a ideia para o dia 31, somente para esses usuários que já compraram os produtos de vocês? Então, trazer essa exclusividade, permitir que eles comprem em primeira mão, que eles tenham realmente acesso ali às ofertas com o estoque cheio, isso traz realmente esse senso de pertencimento, tá? E, consequentemente, aumenta muito mais a fidelidade, tá? E para quem tem dúvida de se vale a pena ou não trabalhar essa base recorrente, reativar, pessoal, uma base de clientes recorrentes é até 6 vezes menor, tá? Do que conquistar um cliente novo. Então, dentro da Black, a gente paga muito caro para poder atrair esse usuário. Se nós pensarmos somente em atração, se pensarmos somente em topo de funil lá, em atrair pessoas novas, provavelmente no final do mês vocês não vão ter uma lucratividade tão legal. Só que se a gente conseguir realmente reativar essa base, trabalhar os contatos, trabalhar realmente diferenciais que atraiam eles, possivelmente no final da Black vocês vão ter uma margem de lucro muito maior. Então, uma base sólida, ela gera realmente esse lucro durante e pós a Black, tá? Condições exclusivas no Pix, tá? O Pix, ele deixou de ser realmente somente uma forma de pagamento, tá? Ele se tornou realmente um diferencial competitivo. Então, o Pix, ele já representa grande parte das vendas online. Cada vez mais os usuários têm optado realmente por fazer essas compras pelo Pix, por questão de praticidade e também por questão de benefícios, tá? E dentro da Black, é importante que a gente saiba explorar realmente essa estratégia. Como, por exemplo, ofertas únicas dentro do Pix, tá? Descontos especiais para quem fazer o pagamento por Pix, ofertas únicas, por exemplo, como um cupom ou um brinde para quem fizer esse tipo de pagamento, tá? E até às vezes uma oferta especial. Então, por exemplo, a pessoa realizou o pagamento no Pix, mandar um brinde, mandar um mimo para que essa pessoa seja fidelizada também e depois possa realmente realizar uma compra posterior, tá?
Qual que é a grande vantagem do Pix, tá? Além dele gerar uma liquidez imediata, então não tem todas aquelas taxas de cartão, tem realmente essa facilidade do pagamento do usuário. Então, ele não precisa cadastrar cartão de crédito, não precisa realmente colocar informações que muitas vezes dificultam o processo de checkout, tá? Então, use ele como um diferencial realmente competitivo, tá? Aqui eu trouxe duas ideias para vocês, como um desconto extra ou um cashback, mas tem várias estratégias que podem ser exploradas e que, inclusive, o nosso time realmente de assessoria tem levado para vocês durante as reuniões, tá? Para a gente tentar explorar realmente o diferencial dessa forma de pagamento. Já indo aqui para o nosso quinto e último item, são as estratégias de conteúdos e criativos especiais, tá? Como eu comentei lá no início, na questão das UGCs, os usuários eles estão cansados daqueles anúncios tradicionais. Então, eles estão cansados realmente daqueles vídeos super produzidos, daquelas imagens que muitas vezes não comunicam o diferencial da marca, tá? E na Black, a gente precisa realmente fugir do óbvio. Então, a gente precisa apostar em estratégias de vendas, em estratégias de criativos que comuniquem os diferenciais da marca de vocês. Por exemplo, por que não trabalhar um produto surpresa? Então, trabalhar com criativo, com roupagem de black, falando, olha, acessa realmente a página agora e tem acesso a um produto surpresa exclusivo para essa Black Friday. Isso vai instigar a curiosidade do usuário, tá? Vai instigar realmente que ele clique no seu anúncio e visite o seu site. Outra estratégia que pode ser trabalhada são kits limitados. Então, muitas vezes a gente pensa na Black em trabalhar exclusivamente descontos. Mas trabalhar com produtos exclusivos, kits exclusivos para Black, pode ser um grande diferencial competitivo também, tá? É fugir realmente do tradicional. Produtos únicos para Black também são muito interessantes. Então, ano passado, a gente teve alguns clientes que realmente produziram uma leva de produtos ali exclusivos para serem trabalhados na Black. Às vezes, a gente já está realmente um pouquinho em cima ali. Mas, às vezes, se você conseguir, por exemplo, produzir um volume maior daquele produto que vendeu super bem lá no começo do ano, e você realmente intensificar as vendas agora na Black, pode ser um grande diferencial competitivo. Então, não é trabalhar exclusivamente com desconto, não é somente o preço que faz esse diferencial, é a gente trabalhar com estratégias diferentes, tá? O storytelling e a urgência, ele também é muito útil durante realmente essa comunicação de Black. Então, é importante que a gente trabalhe ali nos nossos criativos o valor percebido, tá? O que a gente está trazendo de diferencial para esse usuário. Como eu comentei, muitas vezes a gente foca no desconto. Então, o pessoal pensa, poxa, eu tenho que trabalhar ali com 50% de desconto. E nem sempre o desconto é o maior diferencial, tá? Quando você realmente comunica com clareza e comunica realmente com o valor percebido, esse usuário ele tende a engajar muito mais do que se você comunica simplesmente um desconto ali, tá? Então, teste realmente esses criativos fora do óbvio. Produza formatos de animação, narrativas curtas, produza conteúdos também com humor. Então, o humor ele tem ganhado cada vez mais destaque na internet. No TikTok a gente percebe muito isso, tá? Então, vamos tentar realmente produzir esses conteúdos ali fora do tradicional. E agora o Samu vai falar realmente um pouquinho sobre o nosso checklist ideal, tá? Para a gente ter uma Black de sucesso. Bom, a mim trouxe aqui algumas estratégias, né, que a gente acha que são bem relevantes aí para essa Black. E a gente quis atualizar o nosso playbook. O playbook basicamente um direcionamento do que a gente recomenda que vocês façam também, como a mim falou, meio que um checklist de coisas que vocês podem fazer e recomendamos que vocês façam para realmente que essa Black Friday traga bons resultados e que, dentro do possível, as coisas não saiam do trilho, né? A gente sabe que agora é um mês um pouco de tensão, né? Porque as metas são altas, é muita coisa para ser feita, é muita concorrência, é muita coisa para prestar atenção, mas a gente traz um direcionamento para que vocês possam entender o que é importante. Para quem participou do ano passado, o conteúdo é semelhante, a gente deu uma atualizada em alguns pontos, mas a gente manteve 6 pontos essenciais, que seria o planejamento, obviamente, das ações e das datas, a revisão da nossa infraestrutura, né, do nosso site para ver que esteja tudo corretamente, a calendarização, né, das ações e da definição de que canais a gente vai trabalhar, que públicos, como me comentava também, a criação de um plano B, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o alinhamento e organização do time e o monitoramento em tempo real. Então, eu vou entrar agora ponto a ponto
porque acho que esse playbook realmente ajuda bastante nesse direcionamento, como eu falava, né? Então, muitas vezes, eu sei que surge a dúvida de, tá, mas o que a gente pode fazer na Black? Que produtos eu coloco, que produtos não coloco? Então, aqui a gente quis trazer um direcionamento, né? E eu acho que o primeiro ponto passa por uma análise do estoque, né? Uma análise de estoque para entender quais produtos eu tenho à disposição, quais coleções eu posso trabalhar, quais categorias de produto, e também entender qual que é o potencial real de cada produto. Poxa, eu tenho produtos aqui que talvez eu já entendo que não tem um potencial de venda muito alto, que não saíram, já fiz desconto, não saiu do mesmo jeito. Então, será que eu vou destacar, por exemplo, esses produtos nas minhas artes? Talvez não, né? Então, a gente tem que entender qual que é a nossa margem, né, por um lado, nesses produtos, quanto que eu posso dar de desconto, como a mim falava, e a gente conversou com alguns de vocês nas reuniões, tá, vamos fazer alguma ação com o Pix, tá, mas se eu trago um desconto extra no Pix, eu tenho que considerar quanto desconto eu estou dando nas peças para eu também não ficar no negativo, né, isso é muito importante. O jogo do e-commerce hoje passa muito pela lucratividade, não pelo faturamento. O faturamento é importante, mas a lucratividade, o que sobra no fim do mês, realmente é isso que é relevante, né? Então, a gente tem que trazer essa análise estratégica também para a nossa definição de ações para Black Friday, né? Então, como eu falava, ponto inicial tem que ser entender o nosso estoque, tem que ser entender também, como eu falava, o potencial real de cada produto e aí entender o que a gente pode fazer, que produtos têm mais estoque, que categorias têm mais estoque, que coleções talvez estão um pouquinho mais furadas, né? Então, entender isso para realmente a gente definir as nossas ações e as nossas estratégias da Black. Outro ponto que eu acho fundamental é fazer um diagnóstico das últimas estratégias comerciais que vocês executaram. Então, poxa, eu fiz uma promo progressiva, essa promo progressiva performou ou não performou? Eu dei um cupom, performou ou não performou? Eu fiz um frete grátis, performou ou não performou? A gente sabe, por regra geral, que algumas estratégias, como por exemplo o frete grátis, hoje não são tão expressivas. Por quê? Porque a maioria dos e-commerce já tem uma estratégia de frete grátis, um frete fixo, alguma questão assim. Então, precisamos entender das últimas ações que foram executadas, o que funcionou, o que deu problemas, por exemplo, poxa, a gente estava conversando com um cliente e falou, tem uma ação que eu não vou fazer porque na minha plataforma não funciona. Já testei no ano passado, deu problema. Perfeito. A gente já entende que tem algumas limitações, por exemplo, na plataforma. Então, é muito importante esse diagnóstico para entender o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Um ponto que também é bem relevante é entender as motivações do nosso cliente. A gente está tentando vender para alguém. A gente tem que entender o que ele está buscando. Por exemplo, ele está buscando só preço. Então, é aquela pessoa que vai entrar lá, vai começar a navegar e vai achar talvez uma peça que encaixou com aquele lookinho, mas não estava com uma necessidade, com uma dor que precisava solucionar. Era mais aquele curioso que estava lá procurando uma oferta. O nosso cliente está procurando solucionar uma dor, está precisando resolver uma necessidade, está comprando um produto exclusivo. Alguns de vocês vendem produto um pouquinho mais high ticket. É importante entender que esse cliente está querendo um pouco mais de exclusividade por cima do preço, né? Então, entender essas motivações também direciona a nossa definição de estratégias, né? E por último, com tudo isso, a gente mistura tudo isso e a nossa recomendação é de criar esse calendário de ações detalhado, né? Então, definindo, tá, na primeira semana é essa ação que a gente vai trabalhar. Na segunda semana vai ser isso. E definir todo esse trabalho que vai ser feito semana a semana nesse mês de novembro. Um segundo ponto que é muito importante também é a revisão e o teste da infraestrutura. E quando a gente fala de infraestrutura, estamos falando principalmente do e-commerce, né? Vocês se surpreenderiam de quanto que as plataformas realmente dão de bugs, dão de problemas no dia a dia, né? Então, se a sua plataforma está dando problemas, posso falar que é meio que o normal, tá? Então, isso acontece com frequência. Porém, a gente está falando de um momento que é um momento de extrema importância. A gente está com bastante percentual do nosso faturamento do e-commerce do ano em jogo, em novembro, e, ao mesmo tempo, um momento de muito estresse para as infraestruturas, porque pense que seu site está compartilhando o servidor com outros sites, ele vai receber um aumento aí de tráfego de 15%, de 20%, de 30%. Só que o site do seu vizinho também vai ter esse aumento. Então, o servidor que antes suportava 2 milhões de visitas, agora vai suportar 4. Então, é um momento muito tenso nesse sentido, e é por isso que a gente recomenda o teste do processo de compra. Então, acessa o teu site, vai para a homepage, clica no menu, vai para uma categoria, seleciona um produto, adiciona no carrinho, inicia o checkout e faz a compra mesmo.
Então, coloca um produto teste lá, coloca um valor lá de R$ 1 para esse produto, faz um cupomzinho para você para o frete, para não pagar frete, e faz a compra desse produto por cartão, por Pix, por carteira digital, se você tiver um NuPay ou um Apple Pay, tá? E confirma que que todo esse processo está funcionando corretamente, que todas as formas de pagamento estão funcionando corretamente. Acompanhe também a velocidade de carregamento do site. Nessa navegação que você fez, você percebeu algum gargalo na velocidade de carregamento? Importante, importante. Faz a navegação através do celular, tá? 70, quase 80% do teu tráfego está chegando aqui. Então, assim, eu testei no computador, tá tudo certo. Testa no celular, tá? Vai para o celular e faz o teste pelo celular. Os banners estão funcionando onde? No celular. 80% dos teus clientes, dos teus possíveis clientes, está entrando pelo celular, tá bom? Então, monitora tudo isso através do celular, a velocidade de carregamento também. Se você sentiu algum problema navegando pelo site, pelo celular, analisa, talvez com uma ferramenta terceirizada, né? Se não é a tua conexão, levanta aí para o teu suporte da plataforma também, né? Essa velocidade de carregamento você pode mensurar, por exemplo, com o PageSpeed do Google, tá? Outra recomendação que a gente gosta é trazer aqui, evite grandes alterações em layout ou funcionalidades do site. A Black Friday, o mês de novembro, não é um momento para testar, tá? Um momento para realmente usar o que está funcionando, o que tem performado. Óbvio, vou fazer uma promoção aqui um pouquinho mais louca de teste, perfeito, mas a nível de site, não é um momento para você trazer, por exemplo, um novo gateway de pagamento, não é um momento para essas mudanças, tá bom? Então, a nossa recomendação, evite grandes alterações no seu e-commerce, tá? Para evitar realmente que alguma coisa possa sair dos trilhos. E reavalie esses pontos com frequência. Eu sempre falo que essa reavaliação, assim, ótimo seria a cada 3, 4 dias, 5 dias, você reavaliar. Talvez não precisa fazer uma compra em todas as formas de pagamento, mas sim dar uma navegada pelo site, ver que tudo esteja corretamente. Se algum cliente reclamou que não conseguiu fechar a venda, aí sim, faz o teste de compra novamente. Se você vê que está tendo muito pedido cancelado, faça o teste novamente. Se você vê que o fluxo de venda está baixo, teste também. Então, são alguns motivos de alerta, né? Muito pedido cancelado, alguma reclamação no WhatsApp, ou um fluxo de vendas extremamente baixo, pode ser sinônimo de problema no site, tá bom? Então, é muito importante essa revisão e esse acompanhamento. A definição de ações de divulgação por canal e público. No primeiro ponto, a gente estava entendendo o que a gente ia fazer, né? Quais que iam ser as nossas ações mais comerciais. Então, a gente vai fazer um desconto assim, uma promo progressiva, tá? Como que a gente vai divulgar isso, né? Por que canais a gente vai divulgar isso? E para quais públicos? Como a Michelle falou, o trabalho do público que já comprou é um trabalho que, para Black Friday, é fundamental. No ano todo, mas pensando no mês de novembro, é fundamental. Você pode conseguir mostrar para essa pessoa que ela é especial. Ela já comprou contigo e você está pensando nela. Então, aproveite isso, né? Aproveite para ter um contato aí mais direto com essa pessoa. Eu estava conversando com os clientes esses dias nas reuniões e eu trouxe uma ideia. Por exemplo, pega aquele cliente que gastou o dobro do teu ticket médio. Teu ticket médio 400, 500 reais. Pega lá, vai lá na plataforma, faz um export aí de todos os pedidos e vê. Poxa, tem aqui 100 clientes que gastaram R$ 1.000 ou mais. Poxa, 100 clientes, vale o esforço de entrar em contato no WhatsApp com eles? Talvez vale. E aí eu posso oferecer talvez um cupom, eu posso oferecer talvez um acesso antecipado para as promoções, faça que o seu cliente se sinta especial, tá bom? E isso você tem que plasmar realmente nessas ações de divulgação por canal e por público. Por exemplo, definindo, essas ações vão para mídia paga, então eu preciso alinhar com a TDE, essas ações são só de email marketing, essas ações eu vou fazer para o WhatsApp. A minha recomendação é, coloca tudo isso em uma planilha, tá? Com a data de ativação, a data de encerramento, o canal que você vai trabalhar, ou em uma planilha, ou em um gestor de tarefas, tá? Mas deixa isso documentado, ou em um documento, tá? O que vai ser feito, e quando que vai ser feito, por que canal e com que público. Outra coisa que é muito importante é a comunicação de todo esse trabalho, de todas essas ações através do e-commerce. Isso é fundamental, envelopar o site com cara de e-commerce, com cara de Black Friday, desculpa. Então, colocar banners na homepage, colocar banners em todas as categorias.
Então, sabe aquela categoria de bazar ou de sale que você vai trabalhar com foco na Black? Lá, coloca na parte superior um banner com as tuas ações, com o teu parcelamento, com o desconto no Pix. É muito importante lembrar que o nosso cliente não é a gente, não é nós que estamos em contato diariamente com as promoções, com a nossa marca. O nosso cliente vai entrar no site, talvez no mês de novembro, 1, 2, 3 vezes. Então, ele precisa, naquela vez que ele entrou no site, ele precisa ficar ciente do que está acontecendo, do que a marca está fazendo, tá bom? Então, isso é muito importante, fazer realmente nesse mês de novembro. Para quem trabalha, por exemplo, com a Magazor, tem uma tarja na parte superior que dá para colocar e que essa tarja aparece em todo o site, até nas páginas de produto. É bem bacana, temos alguns clientes que usam, então super recomendo fazer esse envelopamento também com a tarja na parte superior, tá bom? E aí, obviamente, acompanhe que todas essas ações estão sendo feitas em tempo e forma, como vocês planejaram. Plano B, como eu falei, é uma das partes que eu mais gosto e que eu acho mais legais. A gente não precisa nem se colocar na ideia negativa de, poxa, plano B é só para quando não vendeu. O que acontece sim, a gente vende muito mais do que a gente está esperando e a gente tem uma ruptura de estoque ou a gente fica sem estoque. Então, a gente tem que ter um plano B para isso. O que eu vou fazer? Poxa, a minha sale está toda furada. O que eu faço agora? O que eu vou fazer? Cheguei na semana de Black Friday e não tenho nada para vender. O que eu vou fazer? Então, é bom ter esse pensamento também desde o ponto de vista positivo. Obviamente, a gente também precisa criar um plano B para quando a gente tem resultados abaixo do esperado. Então, o que a gente vai fazer? Novas ofertas, um novo criativo, uma segunda rota de campanha para a gente tentar acelerar e não perder a data. Graças a Deus, como eu falava antes, a Black Friday agora já virou novembro. Isso dá um pouquinho mais de flexibilidade para a gente agir, né? Porque quando era só uma semana, só um dia, se não acertou a promoção, já era. Mas agora a gente tem realmente como fazer um planejamento que vai trazendo diversas estratégias e ações e readaptando em função dos resultados, tá bom? Então, é muito importante isso. Com alguns clientes já foi até definido na reunião de vamos deixar essas ações caso sejam necessárias. E também, por último, crie um plano de contingência, né? Um protocolo de contingência para imprevistos técnicos. Como falamos antes, pode ficar o site fora do ar, pode ter um gateway de pagamento que não funciona. O que a gente vai fazer? Ou pode ter até um problema no pagamento das plataformas de mídia e pausar as campanhas. O que a gente vai fazer? Temos um cartão de backup, temos o Pix para poder pagar, temos um gateway de pagamento B, por se for necessário plugar no site. Então, é muito importante pensar nessas coisas, porque na hora da correria lá, é muito difícil realmente ter cabeça para conseguir redirecionar. Então, se a gente pensar agora, o melhor é que lá na frente a gente não precisa usar, mas se precisar usar, está lá prontinho o que a gente vai fazer em cada caso. Alinhamento e organização do time. Então, em todo momento, mantenha o seu time por dentro de tudo que vai ser feito e também os seus parceiros, isso inclui a gente. E é muito importante que vocês informem a gente. A gente se organiza bastante para Black, posso falar aqui, a Lu, a Michelle, todo o time de assessoria e, obviamente, também o nosso time de tráfego faz um trabalho bem robusto para documentar tudo que vocês vão fazer, tá? A gente cria documentos onde colocamos as datas das promoções que vocês vão fazer para que nada passe batido. Mas é muito importante que vocês repassem para a gente tudo que vocês definiram, se alguma coisa não foi repassada, para a gente estar por dentro, tá bom? E, obviamente, os alinhamentos constantes para entender como que estamos com a nossa meta, como que está o atingimento de meta e aí por diante, tá bom? E por último, monitoramento, né? Então a gente precisa acompanhar os resultados, a gente precisa entender como que estão performando todos os canais de mídia e aí grande parte desse trabalho é nosso, tá bom? Então grande parte do nosso trabalho vai ser acompanhar esses resultados, ir trazendo sugestões, ir vendo como que estão performando os canais de mídia paga e ao mesmo tempo é muito importante analisar comportamentos, como eu falava antes. Poxa, tá tendo muito pedido aqui que tá no cancelamento, que não tá passando o cartão. Será que está acontecendo alguma coisa? Então, esses comportamentos a gente precisa monitorar para ajustar o antes possível. Se caso tenha algum erro, caso esteja acontecendo algum problema, ajustar o antes possível. E, obviamente, monitorar o atingimento da meta do mês. Porque, imagina, estamos a dia 15, ainda temos a semana da Black Friday, que a princípio é a mais aquecida pela frente, e estamos com 70% da nossa meta batida. O que a gente vai fazer? Vamos seguir acelerando? Vamos investir um pouco mais? O que a gente vai fazer? Então, a gente vai estar se alinhando nesse sentido e acompanhando também esse atingimento de meta
para poder ser dinâmicos, né? E poder ajudar vocês a ter uma Black Friday de muito sucesso, tá bom? E agora, eu sei que uma das dúvidas mais recorrentes e os criativos. Como que a gente vai comunicar isso? O que que a gente vai fazer a nível de anúncio, né? E a gente quer apoiar vocês nesse sentido também, trazendo um direcionamento e várias sugestões. A Lu preparou uma paulada aqui de sugestões, então eu vou passar a bola para ela poder apresentar isso para vocês. Oi, gente, boa tarde. Como o Samuel comentou, por último, mas não menos importante, né? Um dos mais importantes, aliás, que é o que vai atingir ali os nossos clientes, nossos usuários, sobre os criativos. Eu tentei buscar bastante referência dentro de tudo que a gente trouxe ali nas estratégias, então por isso está com uma quantidadezinha um pouquinho maior do que a gente trouxe ali nos últimos anos também, tá? Bom, no próximo slide eu já trouxe uma frase aqui, que eu até brinquei com o time, falando que é uma frase para quebrar algumas expectativas, uma frase de destaque aqui já no começo, que é: ninguém lê anúncios, as pessoas leem aquilo que as interessa. E às vezes, por sorte, né, pela nossa sorte, é um anúncio. Então a gente precisa preparar esse anúncio com muito carinho, principalmente nesse período de Black Friday, onde as pessoas vão estar disputando, vão estar vendo muito concorrente, muitas marcas ali fazendo esse trabalho também. Bom, antes de tudo, vou já começar falando sobre os descontos, né? O gatilho que ativa ali o desejo de compra. Esse slide aqui eu trouxe, e ele está muito associado com o que a Michelle comentou lá na parte da estratégia, quando a gente fala sobre trazer novas pessoas. O desconto, ele continua sendo ali um grande protagonista, querendo ou não, da Black Friday, e o desconto para pessoas que não conhecem a marca de vocês, para pessoas que às vezes já estão esperando setembro, agosto, por essa promoção, esperando descontos ali para comprar, é o momento, né, que elas vão aproveitar. Então, os descontos para essas pessoas que não conhecem a marca de vocês, para pessoas que estão fazendo listinha ali de desejos para comprar na Black, para aproveitar, é o momento. Não só para isso, mas eu acredito muito também para pessoas que já compraram de vocês em algum momento, que já foi cliente e nunca mais viu nada sobre a marca, pode ser um momento interessante da gente trazer essa pessoa de volta ali para o site também nesse período. Eu trouxe alguns pontos aqui sobre criativos e os descontos, que seriam da gente destacar o desconto de forma clara e direta. Então, se a gente for dar um desconto de percentual, a gente deixar isso de forma clara, até 70%, até 50%, até 40%. Tem alguns clientes que até fazem ali um valor um pouco menor, vou comentar isso um pouquinho mais para frente. Mostrar, de fato, qual que é o benefício que essa pessoa vai atingir. Como eu comentei, muitas pessoas vão ver esse anúncio e podem não conhecer a marca de vocês. Pode ser que só o desconto, de fato, seja o que vai atrair ela. Então, vamos deixar claro o que ela vai ganhar de benefício clicando naquele anúncio. Vamos deixar atrativo esse anúncio, principalmente, porque o foco do anúncio, de fato, é levar as pessoas para o site. E lá no site, ela já vai fazer a compra dela, né? Um ponto importante também que eu trouxe aqui é sobre a gente diversificar os formatos. Principalmente nesse começo, principalmente ali pensando no que o Samu comentou da gente fazer testes, né? Ter um plano B, é legal nesse começo a gente já testar um pouco de tudo. Então, use estáticos, use carrosséis, use vídeos. Nas reuniões que a gente está fazendo com vocês, muito a gente está analisando o que foi trabalhado ano passado, mas muito a gente está analisando também o que foi trabalhado ao longo desse ano. Então, alguns de vocês já sabem, então a estática que funciona melhor para minha marca, às vezes é vídeo que funciona melhor para minha marca, mas nesse momento, principalmente no comecinho do mês, no começo das ações, é legal a gente diversificar os formatos. Então, trazendo um pouquinho de cada ali, para a gente ver de fato o que vai estar performando, e quem sabe, se precisar de um plano B, a gente não precisa testar tudo de novo. A gente já traz esse plano B dentro do que a gente sabe que melhor performou aqui. Então, é muito importante fazer essa diversificação. Trouxe um ponto aqui sobre os vídeos, que eles ajudam a contar a história, né? O famoso storytelling, que eu acho que todo mundo está cansado de ouvir a gente trazendo ali nas reuniões também, que ajuda a despertar a emoção, ajuda a vender também ali o nosso valor, né? Mostrar o nosso valor a princípio ali para os nossos clientes, e não só trabalhando ali essa parte do destaque ou dos descontos. E, além disso, é bem importante a gente evidenciar o nosso produto também. Se a gente for pensar nesses clientes que não conhecem a nossa marca, ele precisa saber o que vocês também estão vendendo. Não só o desconto que ele vai ter em cima, mas desconto onde? Em que ele vai ter esse desconto? Então, é bem importante a gente conseguir fazer essa evidência ali do produto dentro desse criativo que a gente for trabalhar. Trouxe ali uma dica no finalzinho,
Opa, isso. Os elementos ali visuais, ele tem que direcionar o olhar do nosso usuário para o desconto, cores contrastantes, tipografia de destaque, uma composição ali que de fato brilhe os olhos e a gente faça com que essa atração do nosso cliente, nosso possível cliente, seja o suficiente para ele clicar e seguir. Trouxe também algumas referências que mostram bem em relação a isso. Então, você bate o olho nesse criativo, você já sabe que é da moda, você já sabe que é desse segmento, você está vendo uma peça ali, e ele traz bem grandão também o que é a oferta dele, né? Então, são descontos até 70%. Esse aqui, inclusive, é um anúncio da Semana do Consumidor. Acho que associa muito com o que o Samu comentou, que vocês já fizeram algumas ações ao longo do ano, vocês sabem o que foi que performou, o que não performou. Então, até fica de recomendação olhar, revisitar esses anúncios que a gente fez do Dia do Consumidor, do Dia do Cliente, entre outras ações também ao longo ali do ano, para trazer de referência agora na Black. Bom, aqui eu trouxe uma referência de carrossel da nossa cliente, Ema Fiorese, a galera tá aqui da Ema também. É um carrossel que eu acho bem interessante, que a gente trabalhou no ano passado da Black. Ele traz ali logo aqui no primeiro fotinho, ele já traz falando que começou a melhor promoção do ano, e de fato, a gente faz promoções muito legais no período da Black. A própria embalagem ali já traz um diferencial, já mostra ali em relação ao que a gente está divulgando, né, que é a Ema Friday, é o nome ali que a gente usa na marca. No segundo slide, na segunda imagem, a gente já consegue trabalhar ali o que vai ser o desconto, então já traz ele grandinho até 70%. No terceiro, explica que é uma ação de promoção progressiva. Então, ele explica o que você vai conseguir, como que você pode chegar até nesse 70% de desconto. No quarto, a imagem ali, ele traz sobre da gestação para a vida, que, querendo ou não, é um propósito da marca. Não são roupas só para você usar durante 9 meses. São roupas para você usar no pós, na amamentação e até ao longo da sua vida mesmo, porque as roupas são maravilhosas da Ema. E ali, tanto no terceiro, no quarto, quanto no quinto, quanto no sexto, desculpa, ele já traz um senso de escassez e urgência, definindo que são ofertas limitadas. Então, tem um tempo para acabar, tem um estoque para acabar. Então, você tem que correr para poder conseguir usufruir desse desconto. No outro, eu trouxe também de um outro cliente nosso, da Moriata Pets. Ele também trabalha bastante esse foco, tanto nessa clareza do benefício, do desconto que a gente traz ali, da ação em si, a Black November, né? Quanto ele traz também o foco no produto. Olha como o tapete brilha os olhos, como ele destaca. A pessoa olha esse anúncio, ele já sabe aonde que ele vai conseguir esse desconto, esse frete grátis. Já está claro o que ele vai comprar e o que ele vai receber de benefício. Então, para uma pessoa que nunca viu a Moriata na vida, tá claro o que ela vai ganhar clicando aqui e o que ela vai achar indo para o site também, sabe? Então, esse aqui é uma referência bem interessante. Trouxe um também em relação a sapatos. Esse daqui eu achei bem interessante, porque tem sapatos na imagem inteira, então o foco do produto está claro, está aqui. Além disso, a gente tem ali o desconto e onde está sendo o desconto. Então, está sendo na aba Sale. A gente tem alguns clientes que vão trabalhar o site todo, mas tem alguns clientes que vão trabalhar numa categoria específica, que vai ser a categoria da Black. Então, aqui ele já deixa claro em relação a isso, além de trazer também o senso de escassez ali, de urgência, que é válido por pouco tempo, né? Ou então promoção enquanto durar ali os estoques também. Bom, pessoal, tentei trazer um pouco de cada que abraçasse ali a maioria dos nossos segmentos que a gente trabalha hoje também. E agora acho que um ponto importante para a gente comentar é sobre a call to action. Então, seria aquele empurrãozinho ali final para a pessoa que, né, já viu o desconto, viu o produto, legal, mas será? Mesmo tendo tudo isso, tem algumas pessoas que precisam de um empurrão a mais, que a gente incentive ela, e essa CTA direta e estratégica também pode ser esse empurrão final realmente. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês em relação a aproveite os melhores descontos do ano, garanta o seu antes que acaba, porque a gente fugir daquele compre agora, ou saiba mais, que inclusive é o que está aqui na minha dica, na partezinha final, que a gente já tem das próprias plataformas, né? Quando a gente está ali vendo alguns anúncios do Meta, lá no Instagram, aparece geralmente ali o compre mais, então vamos tentar fugir um pouco de algo que já vai estar ali na própria plataforma para não ficar repetitivo e até cuidado com a margem de segurança para um CTA não ficar em cima do outro também. Trouxe algumas referências em relação a isso. Esse primeiro aqui é da Fita Up, ele é
Ele é um gifzinho que vai mostrando aos poucos ali os produtos, mas ele traz uma CTA bem legal, que garanta 15% off. Então, ele traz uma CTA já direta com o desconto que a pessoa vai ter realmente ali dentro dessa peça, né, dentro dessa oferta. Mas um ponto a mais que fez eu trazer ali também é como ele não trabalha só isso, só a oferta, só a CTA estratégica. Ele também trabalha muito na dor e na solução. Vocês podem ver ali nos outros pontos que ele traz sobre não ter aros, não ter aperto, são coisas que mulheres, né, somos a maioria aqui hoje, sabemos que incomodam, então ele já bate nessa dor e ele já traz uma solução ali para o que o produto dele oferece. Então ele é bem redondinho em relação a isso. No próximo, eu trouxe aqui também um em que ele tá bem escaqueado, até dava para colocar lá na primeira opção que a gente trouxe sobre o desconto, está claro, mas ele traz também uma CTA diferenciada, então ele traz aqui a CTA de monte seu look, para você já saber, você já clicar e já ir montar o seu look e não comprar só uma peça, você aproveitar realmente o desconto para montar o seu look fitness, aqui nesse caso, completo, além de trazer a clareza ali do desconto e da ação, como eu comentei. Bom, já que a gente falou um pouquinho lá no primeiro slide sobre fazer testes, testar um pouco de tudo, diversificar formatos, e um deles eram vídeos, porque trazia essa história por trás, né? Trazia esse valor percebido ali que a gente consegue, às vezes, trazer um pouco mais em vídeo do que em imagens em si. Eu trouxe um slide específico sobre isso. Como a Ami comentou, a gente tem alguns clientes que são high ticket, tem alguns clientes que às vezes não gostam tanto de promoção, então acho que nesse ponto aqui é onde que encaixa bastante vocês, mas é uma coisa que eu acho que é interessante para todo mundo que vai estar na Black, para tentar se diferenciar dos concorrentes também, tá? A gente tem realmente uma história ali por trás, não trazer só o desconto, mas trazer às vezes a dor, trazer a solução que você engloba naquilo, trazer uma história que às vezes encaixe no seu público, você conhece seu público mais do que qualquer pessoa, então tem alguma coisa que eles trazem muito para vocês que dá para a gente trazer uma historinha e aí no final a gente já traz a ação da Black, ou no começo a gente traz a ação da Black e já associa com alguma percepção que o próprio público está trazendo para vocês, é interessante. Trabalhar o storytelling ali é o que transforma o desconto, né? O que acaba mudando ali do desconto para algo mais emocional. É aqui que talvez aquela pessoa que não conhece a marca de vocês, que veio pela oferta, pelo desconto, vai ficar. Porque se identificou com a historinha ali que vocês contaram no vídeo, porque se identificou com o propósito da marca e chegou o valor por trás também do que vocês estão trazendo ali dentro dos produtos, e ele fica. E a gente consegue trabalhar ele ali ao longo dos próximos meses também. Então, trouxe até um exemplo ali, né? Criamos essa oferta para quem acredita que qualidade também pode ter seu preço especial. E eu trouxe algumas referências também para a gente ver um pouquinho em relação a isso. Deixa eu ver se a gente vai conseguir abrir rapidão. Eu gostei muito desse vídeo aqui da Insider. Tem coisa melhor do que chegar em casa depois de um longo dia fora, tirar o sapato, soltar o cabelo e tirar aquele que te aperta o dia inteiro, mas que você não abre mão porque é ele que te dá aquela sustentação? Pois é, tem coisa melhor sim. Eu apresento pra vocês o Perfect Top da Insider, a peça perfeita pra quem quer se libertar de uma vez por todas do incômodo do sutiã, mas sem abrir mão daquela sustentação. Gente, é tecido estruturado real, que super valoriza o corpo, sem marca, sem alça apertando e sem aquelas ferragens que machucam. Ele tem essa dupla camada de tecido, o bojo é removível e tem uma cor mais linda que a outra. Então corre pro site e aproveita que ele ainda tá disponível com desconto. Tem coisa melhor. Eu acho que esse aqui é um ótimo exemplo, que ele traz ali tudo que a gente escuta como mulher, como, né, conversando com amigas ali que a gente escuta de reclamação, e ele já traz a solução que é o produto da Insider, e bem no finalzinho ele traz ali o desconto. Então você fica preso naquilo, você escuta o que ela está falando, porque justamente tem uma historinha por trás que você se identifica, e você consegue enxergar o valor por trás daquele produto. Essa é uma referência bem legal. No próximo, a gente também tem uma referência bem interessante, que é um vídeo que ele tá um estilo documentário e ele mostra ali para aquela, é uma oferta para aquela pessoa que só Não, tem com a que se vestir profundidade e com a tristeza. Não que eu seja triste, mas as pessoas acham que sim. Jeremiah usa preto para absolutamente tudo, desde encontro com amigos até no trabalho. Para ele, o guarda-roupa colorido é uma grande besteira. Essa aqui é a minha primeira camiseta preta, a tech t-shirt da Insider. Se você olha rápido, parece igual aos outros 47, até porque ela não desbota, mas eu garanto, ela é especial, eu sempre lembro quando comprei. Mesmo quando a sociedade o pressiona a mudar e usar outras cores, Jeremiah permanece fiel ao preto. Uma vez eu ganhei uma outra cor, eu até tentei usar, mas realmente
simplesmente não deu. Muita gente confunde e acha que eu gosto de rock e heavy metal, mas na verdade eu gosto mesmo é de Taylor Swift. Para Jeremiah, o vício em preto não para por aí. Com a Black Friday antecipada da Insider, comprando o kit de 6 tech t-shirts, você ganha a 7ª e dá pra usar Insider a semana inteira. Vestir preto não é só uma escolha, é um Esse vídeo é muito bom. Eu não sei se deu pra ver ali o primeiro comentário, a pessoa se identificando, falando, ai, que maravilha, não sou só eu que gosto de preto. Tem vários comentários nesse sentido ali ao longo do vídeo. Então ele pega ali a galera que gosta de um pretinho mais básico, pega o pessoal que adora um documentário também dublado ali pro português, ele tem toda uma historinha por trás. É muito divertido de assistir, você fica preso no vídeo, e aí ainda traz essa ação de fato, que é na compra de 6 peças, você ganha uma. Então, traz já a ação ali que eles têm, inclusive, porque eles trabalharam ali no ano passado na Black. Foi uma das ações, inclusive. Eles trabalharam outras. Esse daqui é o último também em relação a videozinhos, e eu achei muito legal. Ele vai para uma outra área de beleza, mas ele funciona muito bem. Essa que você tá vendo aí sou eu há um tempinho atrás. E como uma boa coxuda, eu sempre usei calça a minha vida toda. Atrito entre as pernas, sabe como é? Eu vivia assado. E já estragava todo o meu dia. Mas o Boticário me convidou pra apresentar a solução dos nossos problemas. Já imaginou uma linha que minimiza o atrito, previne assaduras por até 12 horas e ainda mantém uma super hidratação? Então conheça o lançamento Cuide-se Bem Amoruda do Boticário. Agora sim, coxudas, tem até bastão anti-atrito. Coxas protegidas, hidratadas e com cheirinho de amora. Esse daqui, ele não é nem um vídeo de promoção, mas eu achei ele tão diferente, tão legal, criativo ali, que se encaixou muito bem no tema desse slide que eu quis trazer para vocês. São referências, né? O que a gente pode fazer fora da caixinha, o que a gente pode fazer para se diferenciar de outras marcas do que o restante está fazendo. Eu acho que esse aqui cumpriu bem o propósito dele em relação a isso. Bom, agora, a gente traz um pouquinho, cada vez mais saindo ali, tanto do foco do desconto em si, né? Então, até 70%, até 60%. Quando esse desconto não é o protagonista, né? O que a gente pode fazer? Como eu comentei ali na parte do vídeo, do storytelling, a gente precisa mostrar mais o valor da nossa experiência, o relacionamento, né? Trabalhar mais o relacionamento com o nosso cliente, ou até mesmo benefícios diferenciados que acabam saindo ali, de fato, desse valor ali do desconto em si. Isso daqui eu acho que entra muito dentro do que tanto o Samu quanto a Michelle comentaram em relação a quando a gente vai trabalhar com aquela pessoa que já é o nosso cliente, com aquele outro público que às vezes não está tendo ali o primeiro contato agora com a gente também. Mas também eu acho que eu vejo muito alguns clientes nossos que são um pouco mais hard ticket, onde a gente precisa de fato trabalhar ali muito essa nossa experiência, o nosso diferencial, a nossa exclusividade também, e não só preço, para atrair ali o nosso público, né? Então, a gente pode pensar em outras ofertas que não envolvam necessariamente preço ali para o nosso usuário. A gente sabe que por trás, como marca, tudo envolve preço, tudo envolve dinheiro, mas para o nosso usuário, às vezes, não envolve. Então, pode ser um frete grátis durante um período, tem marcas que funcionam muito bem, tem marcas que não, e aí tem que ver o que vai funcionar melhor para vocês. Brinde também, a gente sabe que brinde pode ser uma coisa que funciona muito bem, e a gente pode colocar um valor ali para essa pessoa conseguir o brinde, então a gente acaba ajudando ali a aumentar o nosso ticket médio também. Às vezes, acesso antecipado a um lançamento, a um produto em específico, a uma oferta que a gente está fazendo, algum dessas vantagens que eu comentei também. Às vezes, uma embalagem especial, trazendo de novo ali a referência que eu trouxe da nossa cliente da Emma Fiores, tem uma embalagem toda bonita ali para o pessoal da Black. Então, assim, não são só descontos, são outras coisas a mais que acabam ali englobando e entrando dentro da Black em si. Aqui também tem um ponto que eu trouxe sobre a gente usar essa comunicação que diferencie mesmo o que a gente tem de mais. Então, condições criadas para quem já faz parte da nossa comunidade, trazer ali no grupo VIP, trazer chamando, como o Samu comentou, cada pessoa ali que é especial dentro da marca de vocês, que é um cliente recorrente. Além disso, eu trouxe um último ponto também em relação, quando a gente não traz tanto esse desconto como protagonista, é muito bom a gente ter tudo muito alinhado dentro da nossa identidade na marca, transmitindo ali essa exclusividade e o propósito também.
Trouxe algumas referências. Essa aqui também é uma cliente nossa, a Big Abs, entra ali no setor de decoração high ticket. Ano passado a gente trabalhou ali na Black November. Teve um período que a gente trabalhou desconto, sim. Como eu comentei, é ótimo para pessoas que não conhecem a marca ainda. Mas a gente trabalhou muito sobre a oferta de brindes também. Então, pessoas que compravam acima de R$ 2.000, que é um valor legal, mas, enfim, para quem conhece a Big Abs sabe que é um valor ali próximo do produto, já ganhava essa eco bag. Vocês podem ver que aqui não tem necessariamente um produto da Gabs, é mais o foco mesmo no nome da marca, é o foco ali no brinde. Então, esse aqui, tipo de criativo, por exemplo, funciona muito bem para quem já conhece a marca, para quem já reconhece ali e vai saber que tem uma oferta aqui em si durante esse período. No próximo, eu trouxe uma outra referência da EMA também, onde a gente não trazia necessariamente um foco muito grande no desconto em si, ele está até pequenininho ali, os 70%, mas ele trazia bem grandão ali essa identidade da EMA, né, o EMA Friday, e ele trazia também a oferta do frete grátis. Então, a gente já fazia uma virada ali em relação a esses descontos, né, trazendo um destaque para uma outra coisa. Pode passar. Aqui por último eu trouxe também um anúncio da Granado, que é da Semana do Cliente, também está numa pegada ali, brinde, desconto em relação a leve 2, pague 1, só que eles trazem isso de uma forma diferente e eu achei interessante. Eles trouxeram isso vendendo que você merece uma perfumação em dobro. Então, se você comprar um perfume deles, você vai ganhar outro porque você merece. Então, tudo isso está bem associado ali com a comunicação deles, com o público e com a identidade de marca realmente, sabe? E trazendo esse foco ali para o produto e para o brinde. Bom, eu trouxe esse slide aqui para a gente falar sobre 2 caminhos, criativos, adaptados e diversos, né? Para a gente se preparar ali em relação à nossa Black. 2 caminhos que eu trouxe foi tanto para a gente falar, reforçar um ponto que a gente está levando ali nas reuniões, que é sobre a gente ter antecipação em relação ao que a gente for fazer, principalmente em relação aos criativos. A gente está pedindo até nas reuniões para os clientes mandarem 3 dias antes, né, de começar a ação de fato, para a gente poder conseguir organizar, deixar tudo programado, e não tem imprevisto já no comecinho ali da Black, mas eu acho bem importante essa antecipação até em relação a vocês, a gente subir, a gente conseguir ir trabalhando ali esses anúncios e a gente conseguir também ter essa troca ali, caso precise mudar de caminho no meio da rota, como o Samuel comentou. Um ponto que eu trouxe aqui sobre variação dos formatos, né? Só para tentar reforçar ali em relação ao carrossel, a imagem única, a vídeos, cada público vai reagir de um jeito. Esse ponto aqui eu trouxe mais para a gente pensar que, às vezes, uma mesma ação pode ser comunicada de várias formas. Então, vale também, dentro de uma mesma ação, a gente trazer uma variação até de identidade do que a gente está comentando ali, de formas diferentes. Então, para um público trazer um foco ali no desconto, só que para o outro público a gente traz um foco, às vezes, ali na nossa identidade, no que a gente tem ali por trás. Definir as estratégias ali com antecedência em relação principalmente aos criativos. Então, fechou tudo ali dentro do checklist que o Samuel trouxe, da gente já trazer os criativos com antecedências também, não só o que vai rodar no comecinho do mês, mas aquilo que a gente pode querer rodar numa segunda fase da Black, lá no segundo momento ali mais perto da data realmente, para a gente já conseguir trabalhar isso de forma antecipada. E trouxe ali também sobre flexibilidades e ajustes, como a gente comentou. Pode ser que lá no comecinho a gente rode todos os formatos e ali no meio do mês a gente veja que imagem estática está funcionando mais do que um carrossel. Então, a gente ter flexibilidade, vamos testar mais um formato trabalhando de um jeito diferente, e a gente pede para vocês, e vocês vão fazer ali essa imagem para a gente poder conseguir subir ali, conseguir trabalhar e fechar o mês muito bem. Trouxe também esse slide para mostrar isso daqui sobre diversificação ali dos materiais, de acordo com a plataforma que vocês forem trabalhar, né? Quando eu coloco ali os formatos. A gente sabe que para o Instagram tem uma comunicação diferente, se for para o TikTok, a comunicação já é outra. Então, eu trouxe uma referência ali de Black Friday para o TikTok, totalmente diferente do que seria trabalhado ali no anúncio, né? Ele é bem curtinho, mostra o produto, tem até uma musiquinha ali de fundo, bem cara do TikTok. You have 30 minutes? 30 minutes? 30, yes.
Bom, é um vídeo bem curtinho, realmente. É um vídeo bem diferente das superproduções que a gente está acostumado a ver com a Adidas, mas a Adidas entendeu que para o TikTok isso funciona. Então, foi atrás de uma influenciadora, né, a Jade Picon aqui, fez um vídeo que funciona bem ali para dentro da plataforma. Então, se adaptar a cada plataforma onde vocês forem trabalhar, de fato, esses descontos, ofertas ali da Black. Bom, por último, só trouxe aqui um último insight para vocês, que é conecte estratégia, criatividade e propósito, só para amarrar tudo isso que a gente falou. Vamos aproveitar essa oportunidade para captar o máximo de pessoas que a gente conseguir, pessoas que não conhecem a marca, pessoas que conhecem a marca, pessoas que vão ter esse primeiro contato realmente com vocês, pessoas que estão com aquela listinha, como a gente comentou, e vão aproveitar nesse período para já antecipar presentes, para já antecipar compras ali do Natal. Então, vamos pensar tudo isso, amarrar bem bonitinho todos esses 3 pontos que a gente trouxe, que a gente foi conversando ao longo da Black, para a gente poder conseguir fazer uma Black incrível. E como a gente sempre fala, né? Contem com a gente aí para termos uma Black de muito sucesso, que a gente possa realmente colher resultados excelentes. E agora a gente vai abrir para perguntas, né? Eu esqueci de falar no início, que era para vocês anotarem aí as perguntas que vocês tenham, mas vamos abrir agora para tirar algumas dúvidas, ver se alguma coisa não ficou clara. Estamos aqui à disposição os 3, caso vocês tenham alguma dúvida, e aí a gente vai resolvendo essas perguntas. Podem mandar no chat, podem abrir aí o microfone e comentar. Tem alguma dúvida por aí, alguma pergunta? Não ficou tudo muito claro? Quem que vai ser o primeiro valente aí a abrir o microfone? Sim, Élica, vamos mandar tudo, tá? Tudo o que a gente apresentou, a Lu deixou linkados todos os vídeos, então tá tudo linkadinho, tá? Nas imagens. E a gente, como eu falei, a apresentação, né, que a gente mostrou, essa aqui, a gente vai mandar para todos vocês entre hoje e amanhã. E também a gente vai cortar o vídeo para deixar só a parte da apresentação, para que vocês também tenham ele à disposição. A gente vai subir no YouTube e também mandamos o link aí nos grupos, tá bom? Se não, se vocês não têm mais dúvida, a gente, como a Lu e a Mi comentaram, a gente trouxe alguns direcionamentos mais personalizados, né? Aqui a gente está num material um pouquinho mais abrangente, né? Mas a gente trouxe alguns direcionamentos um pouquinho mais próximos ao projeto de vocês nas reuniões mensais. Quem ainda não teve a reunião mensal ainda vai receber esse direcionamento mais aprofundado para cada projeto em específico. Mas também, surgindo dúvidas, podem chamar nos grupos de WhatsApp, a gente vai conversando por aí. Como falei, reforço isso, é muito importante que vocês coloquem a gente por dentro de tudo que vai ser feito, tá? Então, passem as informações do que ficou definido, a gente vai definir algumas coisas juntos nas reuniões também. Então, vamos deixar tudo redondinho. Como a Lu também falou, pedimos, por favor, antecedência no envio de materiais, porque, como vocês podem imaginar, é bastante volume, né, que a gente vai precisar subir. Pensando já no dia 31, eu já estava pensando, meu Deus, no dia 28, 27 vão ser dias corridos, mas a gente está aqui para isso, tá, para ajudar vocês. Então, contem com a gente no que a gente puder ajudar vocês. E qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham para resolver, pode mandar para o grupo e a gente conversa por lá, tá bom? Muito obrigado novamente pela participação de vocês e contem com a gente para colhermos grandes frutos nessa Black Friday, nesse mês de novembro e nesse sprint final que a gente tem já para encerrar esse ano 2025, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de vocês, um ótimo finalzinho aí de dia para todo mundo. Tchau, tchau.